é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Bacoalma. Hoje eu quero dividir com vocês algumas reflexões a respeito do convívio que a gente tem com pessoas que estão passando por alguma questão, por alguma dificuldade relacionada à sua saúde mental. Quando a gente convive, é muito delicado, é muito difícil, como um todo, lidar com o que a gente pode falar, sobre o que a gente não pode falar, como é que deve ser, como deveria ser o nosso comportamento com pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente pode colocar aqui diversas questões. Talvez a depressão, a ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia, e aqui pode ser um tipo de fobia social, algum tipo de fobia específico, né? Algumas pessoas que estão passando também por coisas relacionadas a dependências químicas, né? Ou então pessoas que estão na fase inicial de algum tipo de demência, porque existem diversos tipos de demências, né? Então, assim, eu queria conversar com pessoas que convivem com quem com quem tem algum tipo de diagnóstico relacionado à saúde mental, tudo bem? Deixando aqui bem claro que tudo que eu falo é de uma maneira muito abrangente, tá? Se você é óbvio que tudo que eu falo aqui é mais para trazer algumas reflexões, dependendo de como for, talvez ajudar você a conviver melhor com pessoas que estão com algum tipo de diagnóstico, né? E poder compartilhar com outras pessoas, né, para trazer reflexões. Se você faz algum tipo de terapia, se você convive com pessoas que fazem terapia justamente para tentar entender melhor sobre as suas questões de saúde mental, ótimo, muito bom. É sempre importante que a gente, enquanto pessoas que estão ao redor de quem tem algum tipo de diagnóstico, né, que a gente se eduque, que se reeduque, que a gente avalie e reavalie os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, porque conforme a gente vai se questionando, a gente também acaba se tornando melhor enquanto ser humano, né? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu destaquei algumas frases, eu vou dividir o vídeo em 2 momentos para não ficar muito longo, tá bom? E eu destaquei algumas frases que a gente pode falar, que a gente não pode falar, frases que podem ser modificadas, comportamentos que podem ser avaliados, né, analisados por vocês. Sempre deixando aqui muito aberto, não sei a história da sua vida, não sei quais são as suas dificuldades. Então é justamente a partir dessas coisas que eu for falando aqui que você pode começar a refletir sobre o seu comportamento. Seja você a pessoa que tem um diagnóstico ou seja você a pessoa que convive com quem tem um diagnóstico. Quando a gente fala para uma pessoa, pensa positivo, é uma coisa realmente muito, muito bacana. A gente está num momento de positividade, né? Justamente na parte mais do Ocidente, que a gente acha que pensar positivo é uma coisa muito boa. E realmente, pensar positivo é uma coisa muito boa, mas a gente precisa também analisar os nossos pensamentos negativos, porque eles fazem parte da gente, né? Então, quando você direciona esse tipo de frase para uma pessoa que não está vivenciando nenhum tipo de dificuldade relacionada à sua saúde mental, né, a gente realmente pode tentar pensar pelo lado positivo. Mas para quem está com um sofrimento muito, muito grande, né, em um ápice de um sofrimento muito grande, principalmente para quem recebeu o diagnóstico e ainda está tentando lidar com a nova realidade, está tentando se ajeitar com a nova rotina, o pensar positivo nem sempre é o suficiente. A pessoa pode pensar assim, como é que você quer que eu pense positivo se no momento a minha realidade está completamente mergulhada em sofrimento? Uma segunda frase, não pense assim.
Quando a gente fala para a pessoa negar os pensamentos dela que são negativos, você já parou para pensar que você está repreendendo o que ela está pensando? E que quando a gente repreende a pessoa, a gente faz com que ela se sinta culpada por aqueles pensamentos, e a dificuldade que ela tem de dividir esses pensamentos com você no futuro podem diminuir. E aí você começar a se questionar: nossa, ela ou ele acabou se afastando de mim. O que está acontecendo com ela? O que está acontecendo? Quais têm sido os pensamentos dele nesse momento? E você começa a perceber um afastamento. E outra coisa, eu vou falando algumas das frases aqui, eu estou falando num tom muito tranquilo, eu estou falando num tom muito calmo, né? Mas são frases que eu estou até mesmo colocando de maneira muito curta, mas que dentro de um contexto, de uma discussão, de uma briga, são palavras, são frases que podem ferir a pessoa, né? Ferir todo mundo que está presente. Então, assim, talvez você esteja ouvindo a frase e fale assim: ah, não tem tanto impacto assim, é só uma frase. Mas tenta imaginar essas frases em tons de discussões, em tons de brigas mesmo, né? Então, fica atento a esse tipo de frase. Terceira frase: por que você está com depressão? Por que você está com ansiedade? Ou por que você está com determinado diagnóstico da pessoa, né? A gente também precisa tomar muito cuidado, porque assim, para quem é muito próximo, esse tipo de pergunta pode fazer com que a pessoa acabe mesmo respondendo, né? Até porque mesmo pelo nível de proximidade e tudo mais. Mas para quem não é tão próximo assim, mas que se preocupa, a gente tem que ir com muito, tem que ser um tipo de contato muito devagar, porque você não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Talvez ela esteja reagindo muito negativo àquele diagnóstico, talvez ela esteja em um sofrimento muito grande, não só interno, mas dentro na família dela, com tudo que está acontecendo, né? Então, assim, sempre se questione se essa pergunta ela está vindo com uma curiosidade ou com uma preocupação. Então, assim, qual é o meu conselho para você, se você realmente quer entender o porquê que a pessoa está com um determinado diagnóstico? Primeiro, busque saber algumas informações a respeito do diagnóstico, né, se você já tem mais ou menos noção, porque você acabou sabendo de alguma maneira. E quando essa pessoa se aproximar de você, faça perguntas, mas que não seja tão direto. Busque entender o que você percebeu, algum tipo de mudança de comportamento, mas sempre tentando ter muito tato para entender como é que está sendo a realidade atual daquela pessoa com aquele diagnóstico. Uma outra frase que eu venho aqui compartilhar com você é o seguinte: você tem tantas coisas boas ao seu redor, seja grato ou seja grata por essas coisas, né? E aí a pessoa, ela pode responder a você com algum outro tipo de pergunta, ela pode ficar quieta em silêncio, mas responder para você mentalmente, com coisas do tipo: tudo bem, eu sei que eu tenho coisas boas ao meu redor, mas o que ser grato tem a ver com o meu diagnóstico? A gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente fala esse tipo de coisa, a pessoa vai se sentir frustrada, vai se sentir envergonhada por tudo aquilo que está acontecendo com ela, culpada, e ficar mais triste ainda. Você não pensa em ninguém além de você mesmo. Numa discussão, essa frase machuca bastante, né? Então, assim, a gente precisa também tomar muito cuidado com ela, principalmente para quem tem o diagnóstico de depressão. As pessoas que estão com depressão, elas estão doentes. A gente precisa compreender que a depressão é uma doença. Eu fiz um texto que está no meu site, que eu falei algumas coisas de uma maneira superficial, né? Não tem como eu falar sobre depressão, né? Só se fizesse mesmo um artigo, mas eu coloquei algumas questões, algumas frases, alguns títulos que podem fazer com que você reflita um pouco, que você compreenda um pouco mais, caso você vivencie, caso você tenha alguma pessoa ao seu redor que esteja com depressão. A depressão tem a ver com a deficiência dos níveis dos neurotransmissores. Então, assim, a pessoa ela não tem a
o senso de vitalidade dela, o senso de a sensação de querer fazer as coisas está completamente zerada, está completamente nula. Então, a pessoa depressiva acaba não querendo fazer muitas coisas, e quando ela fala de alguma coisa, ela acaba falando muitas das vezes sobre si, sobre suas dificuldades, e para quem convive, né, para quem está diariamente ao lado, a pessoa pode se sentir esgotada e acabar dizendo esse tipo de frase, né, porque ela está voltada com todas as coisas que estão relacionadas a ela, com todos os seus pensamentos. Então a gente tem a ideia de que a pessoa com depressão é egoísta. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir a você que, caso você conviva com alguma pessoa que esteja com depressão, recorra a algum psiquiatra, alguma pessoa que trabalhe com pessoas depressivas, ou então converse com outras pessoas em depressão, sempre respeitando, tá? Porque tem gente que não quer falar sobre, então a gente precisa respeitar. Mas existem algumas pessoas que estão abertas, então assim, recorra a vídeos, busque informações para entender que não é do egoísmo que a gente está falando, que é uma doença mesmo, tá bom?